Vamos lá, pessoal. Semana passada sangrenta por aqui, né, nas bolsas do mundo todo. Bovespa teve uma queda caprichada de 2,31%, o dólar subiu, valorizou 1,41%. Tivemos também o IFIX ali com ligeira queda de 0,24%. E o S&P, mercado americano, que capitaneou boa parte dessa queda que a gente teve no mundo, caiu ali 2,93%, pouco a mais do que o Ibovespa, e segunda-feira não começou animando ali o mercado. Ibovespa futuro já começa abrindo com queda de 0,70, batendo ali os 116 mil pontos. Dólar comercial também em alta de 0,15, batendo os R$ 4,93, né, a sessão dessa segunda-feira, que é majoritariamente de perdas para bolsas mundiais do mundo inteiro, no início dessa semana, logo de setembro, da última semana de setembro, vamos ver como é que vai ser, que será marcada por dados de inflação também lá nos Estados Unidos. A gente teve a reunião, a super quarta, né, no mercado na semana passada, tanto a reunião em relação à política monetária, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Essa semana marcada por dados de inflação, que vão ser preponderantes para a próxima reunião que teremos também. E nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, dados de inflação. Aqui no Brasil, contará com indicadores do mercado de trabalho e também de prévia de inflação, além da ata do Copom. A agenda que aqui no Brasil tem como destaque a divulgação que vai ser na terça-feira da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, na qual a taxa Selic foi reduzida a 12,75% ao ano. Essa minuta que deve elencar, inclusive, com mais clareza os próximos passos da política monetária por aqui. No mesmo dia também temos a divulgação do IPCA 15 de setembro. O mercado espera ali que o IPCA 15 acelere 0,34%, e em agosto foi 0,28%, né? Temos pressões advindas de diversos locais e principalmente preços de gasolina, que alterou bastante a inflação no mês passado. As principais estatísticas já do mercado de trabalho serão divulgadas aqui no Brasil na semana. O CAGED será divulgado na quinta, deve apresentar o ritmo mais moderado de geração de vagas formais em agosto. Na projeção está por volta de 168 mil vagas. O PNAD contínua também deve ser divulgado na sexta-feira, provavelmente exibirá uma queda adicional, embora ali modesta, da taxa de desemprego no mês passado, próximo de 7,9%, que estava no mês anterior, agora para 7,8%. E o cenário internacional, como a gente consegue enxergar ali no próximo slide, os índices futuros nos Estados Unidos começam amanhecendo no campo negativo. Interessante a gente chegar também ali a ponta do gráfico do S&P com forte queda, principalmente em relação às notícias da política monetária, do controle da inflação por lá. Essa semana não está muito diferente. Os Estados Unidos também amanhece negativo, investidores à espera das falas do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, e também dados de atividade econômica e também da inflação, e podem dar essas pistas adicionais sobre a condução da política monetária que a gente vai ter por lá e também no mundo. Hoje, Dow Jones com a queda de 0,17%, o S&P igual 0,17%, Nasdaq 0,18%, lá na Europa também com notícias de inflação, também com ideia de política monetária, também tomando as cabeças das informações lá, a FTSE no Reino Unido também com queda 0,81%, o DAX na Alemanha também com queda de 0,89%. Durante a semana, o principal indicador econômico será divulgado na sexta-feira, que é o PCE, o Índice de Preços de Gastos com Consumo nos Estados Unidos. O indicador pode dar mais clareza sobre esses próximos passos do Banco Central Americano, do Federal Reserve, após ter mantido as taxas de juros inalteradas na semana passada. Alguns dirigentes do Federal Reserve e também do Banco Central Europeu vão discursar publicamente ao longo da semana, podendo dar essas pistas adicionais sobre a conduta da política monetária
E em destaque está o discurso de Jerome Powell, que vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira também as atenções estarão voltadas para a divulgação da leitura final do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Segundo a estimativa, registrou ali um crescimento de 2% ante o trimestre anterior. Inflação ainda é a carta da vez aqui no mercado acionário. No próximo slide, a gente consegue ver como estão as projeções da taxa de juros americana, como a gente viu na semana passada, ela mantendo, mas a leitura que o mercado fez foi um de pessimismo, foi de talvez uma inflação ainda na dúvida de ser controlado lá nos Estados Unidos, e a gente teve uma ligeira alta ali na expectativa de se aumentar ainda a taxa de juros na última reunião do Fed, que acontecerá ali em dezembro, no dia 13 de dezembro. Ainda há uma perspectiva cada vez mais crescente da taxa aumentar 0,25 pontos percentuais, assim como também aumentar 0,5 pontos percentuais, né, para 5,75. Ainda a principal é de permanência, mas cada vez, e dadas essas leituras, dado o que a gente vai enxergar essa semana, isso aqui, a parte de se aumentar mais do que o esperado aqui, vem tomando força, e é claro que isso impacta negativamente detentores de renda variável, detentores de ação como um todo, e aqui no Brasil a perspectiva ainda permanece semelhante. Essa aqui é a perspectiva da curva de juros, não é a do relatório Focus, que a gente vai falar logo em seguida. Da curva de juros ainda permanece na próxima reunião um corte de 0,5, na última reunião do ano ali, um corte um pouco maior de 0,75, e ali nas outras reuniões, a gente já vendo assim, sucessivas quedas da taxa Selic, logo na reunião de fevereiro do ano que vem, indo para 11,25, terminando em março a 10,75, terminando esse ano a 11,50, diferente do que realmente está no relatório Focus, no próximo slide. Relatório Focus ali que está com uma perspectiva de Selic de 11,75, não 11,50, como a gente vê na curva de juros. IPCA com perspectiva de 4,86, semelhante ao que estava na semana passada. O PIB que vem subindo semana após semana, perspectiva de 2,92%. E esses são os destaques que a gente tem do mercado financeiro na semana.